Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros, e hoje eu venho contar para você a minha experiência subindo através dos livros 6 vezes no topo do Monte Everest. Desde criança que eu sou apaixonada, ficcionada por montanhas de gelo. Gente, eu lembro eu muito criança eu ficava desenhando o tempo inteiro. Sempre que eu podia, eu estava desenhando umas montanhas com o topo cobertinho de neve. Então, o Himalaia, os Andes, sempre fez muito parte assim do meu imaginário. E aí, de vez em quando, eu fico ficcionada em literatura que me leve para esses lugares. Aqui eu selecionei 5 livros fantásticos e o mais impressionante, eles foram escritos sobre uma coisa que aconteceu na mesma época. Então, é muito interessante porque a gente está falando de um momento na história das expedições do Everest que aconteceu na primavera de 1996, no dia 10 de maio especificamente, mas aí eles contam, né, a chegada, o antes, o durante e o depois dos acontecimentos. E esses dias contados por 5 pessoas diferentes. É muito interessante, porque parece que você está lendo uma série. Sabe aquele livro Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques? Que é um livro onde cada pessoa tem uma visão diferente sobre um mesmo acontecimento, que no caso do livro do Garcia Marques é um assassinato. Aqui, primeiro que é uma história verídica, então são livros que são documentários. Depois, gente, eles são escritos em primeira pessoa e são testemunhas oculares. As pessoas viram aquilo que aconteceu ou ouviram falar porque estavam muito próximos do lugar onde tudo aconteceu. É considerada a maior tragédia que já houve no Monte Everest. Essa tragédia que aconteceu na primavera de 1996. E que coisa mais impressionante. Esse aqui, do Jon Krakauer, foi o primeiro que eu li. Esse eu li no ano passado. E esses outros 4 que eu vou mostrar para vocês, eu os li todos em janeiro e agora em fevereiro. Eu li em sequência, tá? E depois, no final, eu vou falar como é que eu acho que seria interessante a sequência de leitura desses livros. Porque eu acho que lendo na sequência, vira, sim, um trabalho de pesquisa, como se você estivesse lendo mesmo uma série de livros documentais. É impressionante isso daqui. Então, o primeiro que eu li foi o do Jon Krakauer, No Ar Rarefeito. É um livro de bolso da Companhia das Letras. Devorei esse livro no ano passado, achei maravilhoso. Todos esses livros contam a respeito de uma expedição. Alguns aqui estavam na mesma expedição, outros estavam em expedições diferentes, mas no Everest na mesma data. O outro também da Companhia das Letras, Em Busca da Alma de Meu Pai, a jornada de um Sherpa ao cume do Everest, de Jeanlin Tenzin Norgay, com Broughton Coburn. O Sherpa é alguém que trabalha, alguém nativo, né? Aqui no caso a gente tem um Sherpa que ele é nascido indiano, mas ele vive no Nepal, que trabalha com essas expedições. Eles trabalham, gente, como mulas de carga. É uma coisa muito impressionante. Eles são responsáveis por carregar todos aqueles equipamentos pesadíssimos, os suprimentos, tudo que os alpinistas precisam.
Inclusive, depois de todo esse tempo, essa semana, começou semana passada e agora isso tá na mídia. Mudou a regulamentação das expedições ao Everest, porque, gente, era uma coisa tão absurda, virou uma montanha de lixo e uma montanha de excremento. Porque as pessoas simplesmente não traziam de volta, não se responsabilizavam por todo o lixo que elas deixavam na montanha. Inclusive, os corpos eram deixados porque ninguém se responsabilizava por trazê-los de volta. Agora tem uma cláusula, inclusive, nas novas normas, que as expedições têm que trazer os corpos de volta. Gente, que loucura. Toneladas de excremento do ser humano. Gente, é uma coisa assim, eu fico assim para morrer. Porque é uma falta de respeito, né? E nesse livro aqui, que é o livro de um nativo, você vai perceber o nível de respeito, de reverência que esse povo que vive próximo ao Everest tem para com a montanha. É uma ligação, não uma ligação comercial, como todos esses outros aqui, de alguma maneira têm, né? Os ocidentais que gastam ou cobram fortunas imensas para organizar uma subida, um ataque ao cume do Everest. Do Everest ou de qualquer outra montanha aí que seja difícil e que seja um status você alcançar. Nesse livro daqui, você percebe o que realmente é uma relação respeitosa com a montanha. E como as pessoas, os nativos, veem o que tem acontecido por lá. O outro que eu li foi esse daqui. Vou mostrar esse aqui primeiro. Do Matt Dickinson, Escalando a Face Norte. Todos esses outros 4... eles contam a escalada pela face sul, que é a face considerada a mais fácil, que é a face que você vai pelo Nepal. Aqui, essa face, gente, ela vai pelo Tibete e é muito difícil. Eles estavam na mesma data, só que essa expedição estava subindo pela face norte. Esse daqui foi publicado pela editora Gaia. Gente, esses livros você devora, é muito impressionante. Você aprende demais sobre companheirismo, você aprende demais sobre o sublime, sobre a quietude, sobre ecologia, porque é um anti-exemplo muita coisa do que acontece aqui. Sobre contato com a natureza, sobre resiliência, gente. Esse livro aqui, Deixado para Morrer, do Beck Weathers, com Stephen Michaud, que saiu pela Intrínseca, é de um dos caras que estava nesse desastre que aconteceu em 96. Ele foi dado como morto, e aí ele chega igual um zumbi no acampamento. Não se sabe como o sujeito abriu o olho e a força da vida o levou para um lugar seguro. Gente, que coisa impressionante isso daqui. Tem a carinha dele aqui, olha lá, todo fodido. Até hoje, tá todo arregaçado por conta das queimaduras, por conta do que aconteceu com ele. Uma coisa impressionante, assim, de superação, uma lição de superação que é uma loucura. E o último, A Escalada, a verdadeira história da tragédia no Everest, de Anatoly Bukrev com Weston DeWalt. Esse livro aqui, também pela editora Gaia, foi o único que revezou. Todos os outros foram escritos em primeira pessoa. Esse daqui foi escrito em primeira pessoa, e ele tem também muitos depoimentos de outras pessoas que estavam lá,
e também foi escrito em primeira pessoa porque foi um jornalista que ajudou esse alpinista russo a escrever isso daqui. Agora, o que é mais impressionante? Se você pega esse livro aqui, ó, ele culpa esse homem aqui, esse norte-americano, culpa esse russo por várias coisas que deram errado e que ele julga que poderiam ter dado certo. E esse livro aqui é justamente a defesa dele e uma análise de conjuntura muito impressionante que ele faz, mostrando que não tem como você culpar uma pessoa por uma coisa que uma configuração imensa precisou se dar, precisou constelar para acontecer o que aconteceu. Então é muito interessante. Se você leu esse, ou se você for ler esse, é muito importante, porque esse aqui ficou super famoso, esse não. É muito importante que você leia esse aqui para você dar chance de resposta. E aí eu vou falar para vocês. E por que são 5 livros? Eu falei que eu subi 6 vezes ao Everest. Porque nesse aqui, o sujeito vai 2 vezes. Uma vez quando acontece a tragédia e depois da tragédia ele volta lá e vocês verão para que ele volta lá e por quê. Então, como que eu acho que vocês deveriam ler na sequência? Primeiro esse daqui, porque esse vai mostrar um panorama do que deveria ser e do que os povos nativos, como os povos nativos lidam com aquele local. Obviamente, eles ganham uma miséria comparado ao que os líderes europeus e norte-americanos ganham, né? Eles ganham uma miséria para servirem de mulas de carga, mas eles têm uma militância de ensinar, de tentar ensinar como que se lida com aquilo em termos ecológicos, de sagrado, de reverência. Eu fiquei muito emocionada. O pai desse autor foi o primeiro Sherpa a escalar o Everest. Então ele vai também em busca desse pai, seguindo os passos desse pai. É um livro muito emocionante. O segundo, eu acho que poderia ser esse, Escalando a Face Norte, para vocês começarem a ter uma ideia do que é, mas sem adentrar sem ter uma visão através das pessoas que viveram essa experiência a queima-roupa. Essas pessoas estavam do outro lado da montanha, então elas têm um ponto de vista que dá para vocês entenderem muita coisa que aconteceu lá no lado sul, mas antes de ir para o lado sul. Depois eu leria esse daqui do Jon Krakauer, que estava na expedição onde a maioria das pessoas perderam a vida. E em seguida leria a Escalada, porque ele vai contar, ele estava numa outra expedição, mas ajudou pessoas dessa expedição aqui, e ele vai fazer a contraparte desse livro aqui. E por último, eu leria, porque isso aqui é a cereja do bolo, é uma coisa absurda o que acontece aqui, o livro do Beck Weathers contando como é que foi para ele, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou, né? Porque ele foi dado como morto e o sujeito apareceu lá no acampamento. Então aqui é muito bacana que você termina com essa... Nossa, pelo menos essa sensação, esse respiro da resiliência. E também é muito impressionante isso daqui, é um pouco um testemunho de o tanto de coisa que uma pessoa precisa passar para ela valorizar o que é simples. Isso aqui é um convite à humildade, um convite à vida simples, porque era um homem tão desassossegado, sabe aqueles caras que têm tudo e vivem entediados e precisam de muitas coisas, e ele é um homem que sofreu por
com depressão muito tempo na vida, então ele desenvolveu meio que uma hiperatividade para lutar contra essa depressão, e olha até onde isso o levou. É muito impressionante. Gente, eu queria que todo mundo lesse esses 5 livros, porque eles são imperdíveis. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, na sequência, tanto o link dos livros. Esse daqui eu acho que ele tá bem fora de catálogo, o que é uma pena, mas às vezes vocês ainda possam encontrá-lo usado, né? Mas eu vou colocá-los na sequência, juntamente com os links, para vocês gravarem o que eu sugiro, em que ordem eu sugiro que vocês leiam. Que coisa maravilhosa, que delícia ter subido nesse Everest 6 vezes com essas pessoas. Uma delícia sim, né? Algumas eu queria matar, né? Eu queria ir lá, não morrer, eu queria matar, né? Nossa Senhora! Mas você passa por tantas emoções, tantos aprendizados, que precisa ler. Assim, é uma sequência de livros que mudou muito, muito, muito a minha relação com o meu agora. Não no sentido de antes eu não vivia o presente e agora eu vivo mais. Não, mas de apreciar mais o lugar onde eu estou. Depois vocês me digam. Um beijo no coração e até de repente.